Ainda estou aqui. Sim, a gente percebeu. Inclusive achei que tava no Dia da Marmota. Um filme nacional com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello. De novo. Sobre o período da ditadura militar. De novo. Mas então tem alguma coisa a acrescentar, né? Não. Nada que todo mundo já não soubesse. De novo. Então traz uma nova luz interpretativa, sei lá. Não. De novo. Caetano Veloso na trilha. De novo. Ainda Estou Aqui, pra quem não sabe, é o filme nacional escolhido para concorrer ao Oscar. De novo. E conta a história do desaparecimento do jornalista Rubens Paiva, deputado caçado pela ditadura, que foi preso e mantido na prisão sem julgamento. Uma coisa muito errada, né, pessoal? Essa coisa de prender as pessoas sem julgamento. Eu também acho. O cinema nacional, como num eterno feliz ano velho, parou no tempo e sim, percebemos, vocês ainda estão aqui. E eu também, para mais um Cine Quinto. De novo. Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, ok? O que não faz a menor diferença se você acompanhou os filmes nacionais nos últimos 30 anos. Lembrando também que estaremos sem censura no X e no Telegram, então se vocês se incomodam com essas palavras cortadas, vão lá pro nosso X e pro nosso Telegram do Estúdio Quinto Elemento e nos assistam por lá. Muito bem, meus cinéfilos elementares, estamos de volta com mais um Cine Quinto e eu, como sempre, agradeço e separo alguns comentários feitos no último vídeo sobre o filme Megalópolis. O @OliverLeal8046 disse que o Drácula dele já tinha essas loucuras de Megalópolis, é que lá na narrativa em capítulos e os delírios gráficos faziam sentido na história. Verdade, também concordo. O @BlueFumefisto disse, aos 9:02, cara, quase morro de rir desse novo juramento. Tá que eu pariu, eu também, né? Juramento bizarro. E o Felipe RV4CC também disse uma coisa interessante, ele percebeu o erro de legenda ali, e a gente já puxou a orelha do nosso editor, que foi a legenda errada, mas presta atenção no que eu tô falando, que dá pra entender certinho, tá bom? Antes de começar a falar do filme, esse tipo de filme, de assunto, é um tipo que precisa de 1000 disclaimers, né? Precisa avisar muitas coisas. Primeiro, porque existe o filme. E por último, existe um contexto político atual e da época que o filme retrata, que tá absolutamente contaminado no discurso público, e esse programa, como qualquer vídeo do YouTube, apesar de não ter milhões de visualizações, faz parte do discurso público. Então tá contaminado, então a gente tem que começar por aí. Se eu começar pela ótica pessoal, a história da mãe que enfrentou uma barra pesadíssima, tentou manter alguma sanidade no meio de uma tragédia familiar, uma injustiça absurda, é sim uma história que deve ser contada, que deveria ser contada e repetida, não tem problema. As atrocidades cometidas em qualquer época por qualquer grupo, e não tem como negar que tinha injustiça sendo cometida na época da ditadura militar, elas devem ser lembradas e denunciadas, também isso não é o problema. Então qual é o problema, Filipão? O problema é que na nossa atual situação, a narrativa serve a um propósito, que é colocar no mesmo patamar o milico torturador e o vendedor de pipoca. Os últimos acontecimentos, como o suicídio do maluco lá dos fogos de artifício, é mais uma prova de que a verdade pouco importa para eles. O importante é colocar a estrelinha amarela no braço do inimigo, como eu e você. No caso, os bolsonaristas, conservadores, cristãos, enfim. O pipoqueiro. Eu me compadeço, claro que eu me compadeço com a mãe e com os filhos que perderam o que parece ter sido um bom pai. Eu mesmo sou um cara que tenta ser um bom pai, né? Pelo menos. Então eu me identifico absolutamente com a história e me compadeço profundamente. Então eu já repito e aviso que isso aqui não é o que a gente está discutindo. Se foi uma injustiça, se foi um problema, entendeu? Então, vamos lá. Bom, deixa eu contar então rapidamente a história do filme. O filme foi baseado no livro autobiográfico do Marcelo Rubens Paiva, com o mesmo nome, e a trama conta a história de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, depois quando ela envelhece, que enfrenta a prisão e o desaparecimento do seu marido, o deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar, no início da década de 70. Ela mesma ficou presa por alguns dias nesse período. Após esse evento traumático, Eunice busca proteger a integridade física e emocional dos seus filhos e, nessa busca, acaba se tornando uma importante advogada e ativista. O filme foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2025. Além de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, o elenco conta com Selton Mello no papel de Rubens Paiva. Ele tá muito bem, por sinal. A narrativa aborda temas como perda, coragem, resiliência, revisitando mais uma vez o período da ditadura militar que durou entre 64 e 84 no Brasil. Mais uma vez. A importância de
retratar esse período é inegável, mas a gente tem que ter em mente uma coisa. Nenhum filme brasileiro retratou essa época com honestidade, tá? Pelo menos dos que eu vi. Especialmente os que foram produzidos desde a Nova República. A explicação é simples. A luta contra a ditadura é o mito fundador da Constituição de 1988. Para esse sistema, que é justamente o que financia as leis de incentivo, não existe nuance. Os guerrilheiros eram só garotinhos inocentes querendo liberdade. Os militares eram sempre muito maus e só queriam se manter no poder e tinham um tesão quase freudiano de espancar adolescentes, especialmente as mulheres. A sacanagem, além de algumas mentiras explícitas, está em simplificar a situação, elevando gente como Marighella, um sujeito que justificava as maiores atrocidades em nome da Revolução, como um herói nacional. Admitir os excessos e se revoltar com as histórias como as de Rubem Paiva não me impede de perceber a hipocrisia gigantesca e a malícia dessa galerinha do Leblon que quer pintar eu e você no imaginário do adolescente que se deixa levar pela emoção dessas histórias como um apoiador do milico que tem tesão em jogar os pais de família do helicóptero. Foi assim com Trump e o nazismo, tem sido assim com os conservadores e o regime militar. Ainda que hoje em dia boa parte dos conservadores até desprezem os militares, especialmente após as prisões do 8 de janeiro. Eu mesmo fui criado com essa mentalidade, que milico, é truculento, não sei o quê, apesar de que eu tenho um tio muito querido, que é um doce de pessoa, muito inteligente, e que é milico, é da Marinha, e é um cara super legal. E aí a gente começa também a baixar a bola e não colocar o cara num quadradinho, né? As pessoas, que é o que pessoas inteligentes fazem, né? O cara tá lá num posto que requer alguma autoridade. A gente era meio contra a autoridade, hoje em dia eu sou menos. Mas, enfim, essa coisa de, todo conservador, bolsonarista ama militar, já é uma bobagem, já é uma coisa que os caras querem colocar como pecha justamente para deixar você com a mesma cara ou no mesmo ambiente ou com a mesma sensação para as pessoas daquele cara que tá dando porrada num pai de família que não tem nada a ver. Aliás, ele tem um pouco a ver com a história, porque ele realmente estava envolvido, não era guerrilheiro, pelo que parece, mas ele realmente tinha algum envolvimento com a galera. Não que isso justifique, mas também fica sempre aquela coisa, mas o cara não tinha nada a ver, eram totalmente... Do mesmo jeito que agora os caras apontam pra tiazinha do terço, falam, não, ela tem a ver sim, aquele lá não tinha. Então é sempre essa coisa de dois pesos e duas medidas, que é o que realmente me irrita, porque injustiça, acima de tudo, é o que mais me irrita na vida, assim, provavelmente. Aliás, uma possibilidade de honestidade para esse filme seria fazer um paralelo com as atrocidades que já são cometidas hoje, agora, nesse momento, contra presos que estão injustamente na cadeia. Não teve nenhum pio, por exemplo, sobre Felipe Martins dessa turma. Não digo nem no filme, porque não cabia, mas... ele continuou em prisão domiciliar, mesmo tendo comprovado o absurdo das acusações contra ele. Milhares de pessoas sem julgamento, pais, mães, mulheres, idosas, já morreu sob custódia do governo da prisão. Aliás, é interessante até encontrar as críticas involuntárias que deixam ainda mais explícitas a hipocrisia do filme. Em um determinado momento, a Eunice, né, a Fernanda Torres, diz algo como é que pode um pai ser retirado dos seus filhos por causa de notícias falsas espalhadas pela grande mídia? Como é que pode, né, Fernandinha? Eu também acho. Como é que pode? Em outro momento, a filha pergunta para o pai sobre o sequestro do embaixador suíço por terroristas. Esses sim, terroristas que jogavam bomba real e não fogos de artifício, como as que mataram Mário Kozel. Ela pergunta assim, o que vai acontecer se eles não soltarem os presos, né, a menininha? E o pai responde, a essa hora o embaixador tá com um charuto na boca junto com eles. Que fofos, né, os sequestradores, né? Você vê, só um monte de jovem que só queria um mundo melhor, né, sequestrando, matando, jogando bomba, enfim. Violência mesmo é uma cabeleireira. Perder a convivência dos filhos por 17 anos, eu nem sei se mudou essa pena aí, mas enfim, por um tempo absurdo, por escrever perdeu mané com batom na estátua da justiça em frente ao STF. Enfim, vamos para o filme. O filme é um filme ok, no quesito filmes estrangeiros que concorrem ao Oscar, sabe? Esse tipinho. É um filme... não ofende, a não ser por essas coisas políticas, mas é um filme correto, vamos dizer assim. Mas assim, beira às vezes, tem cenas que beira o Malhação, beira aquelas séries da Globo, tipo Anos Incríveis, Anos Rebeldes. É bem assim, não é correto e sem alma.
Basicamente isso. As atuações são fracas, mesmo a Fernanda Torres, que tá sendo super elogiada, não vejo uma mudança dela no decorrer do filme. Pô, ela tem, de repente, o filme tem uma narrativa que é o paraíso na Terra, que realmente eles tinham uma vida muito boa ali, no Rio de Janeiro dos anos 70, que vira um inferno. E antes ela já era meio mala, assim, já era meio... Apesar de ela... É engraçado, né? Porque no texto ela fala, não vamos tirar foto sem sorrir, mesmo com tudo difícil, vamos tirar a foto pro jornal, todos sorrindo, todo mundo sorrindo. Nossa, é muita dignidade, né? Bom, mas ela tá com uma atuação forçada e eu acho que sem sutileza. Uma vez que, mesmo antes de tudo acontecer, já existe uma gravidade nela. Como disse um amigo, abre aspas, gente... Eu não vou citar o nome, porque eu não sei se eu não pedi permissão, mas eu vou falar. Falou, gente, é só ver a cara da Fernanda Montenegro no trailer. Aquela cara de, a ditadura conseguiu me tirar muita coisa, mas não tirou minha dignidade. Deus me livre de ficar vendo a cara digna da Fernanda Montenegro ampliada numa tela de cinema. Aliás, faço minhas suas palavras. Como tem dignidade, né? A esquerda cinematográfica, eles não têm defeitos, são pessoas muito dignas. Da filha caçula até o jornalista experiente. Todos têm a dignidade de uma criança de 5 anos de fanfic do Twitter, sabe? Aquela criancinha que fala pro carinha do caixa quando ele fala alguma bobagem. É esse tipo de dignidade que o cinema nacional dá pra esquerda brasileira. E a gente conhece, eu conheço um bando de esquerdistas e eu sei que não tem toda essa dignidade, não mesmo, tá? Aliás, eu já fui, já estive lá. Isso aí nada mais é do que sinalização de virtude, aquela coisa linda que esquerdista adora, né? Bom, uma coisa bacana... para falar alguma coisa bacana desse filme, é o retrato da classe média alta do Rio de Janeiro nos anos 70. Uma coisa que o Walter Salles entende, né? Na verdade, ele é rico, mas ele deve ter frequentado esses círculos. O espírito do tempo tá bem no filme desses anos 70, as roupas, os carros, o cenário, isso é muito bem feito. Parabéns ao pessoal lá, tá? Foi o que mais me chamou a atenção ao filme positivamente. Apesar de que parece que nos anos 70, no cinema nacional, todo mundo só ouvia Tropicália, né? Não tinha o cara que ouvia o Valdir Soriano, as coisas que o pessoal ouvia. É só aquele som classe média alta Rio de Janeiro. Mas tudo bem, é o universo que ele está retratando mesmo, afinal. É engraçado ver também a denúncia da truculência policial, né? Que eles denunciam muito isso, vindo de uma galera que até ontem estava aplaudindo o policial prendendo gente que estava andando na praia, ou então a truculência policial de... proibindo missa, fechando comércio, não só no Brasil, no mundo inteiro. E eles lá aplaudindo, nossa, né, tem que fazer isso mesmo, afinal de contas as pessoas podem pegar uma gripe. Enfim. Uma coisa que me deixa feliz é ver o quanto eu amadureci nessa vida. O Felipe do Antigo Testamento ia ter achado esse filme o máximo, ia estar na internet falando, nossa, todo mundo precisa ver. Aliás, eu fui ver se não tinha sobras de tinta verde e amarela na minha cara quando acabou o filme, porque a impressão que eu tinha é que eu ia sair de lá correndo para assistir o Video Music Awards, apresentado pela Marisa Hort, né, cujo clipe, inclusive, vencedor da noite, foi dirigido pelo Andrusha Waddington, sei lá, que no filme, né, nesse filme que eu fui assistir, na sessão que eu fui assistir, tinha um filme também nos trailers, um filme sobre uma senhora que filma os bandidos da janela de casa. Aliás, a senhora que é tcharam, Fernanda Montenegro. Afinal de contas, né, o cinema nacional é muito criativo ao fazer castings. Aliás, ver o nome na tela e o trailer de outro filme, né, desse outro filme estrelado pela Fernanda Montenegro, me fez pensar assim, meu Deus, será que o cinema brasileiro tá no dia da marmota? O filme falando sobre ditadura militar foi produzido pela Daniela Thomas, dirigido pelo Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, todos muito talentosos, tudo bem, não? Mas merda, bicho. Vamos mudar o disco, colocar novas luzes sobre o assunto, sei lá, tipo, fazer esse paralelo com os abusos recentes. Eu não consigo levar a sério um filme desses quando a mesma bolha dessa galera defendeu Maduro, fez filminho endeusando Che Guevara. O problema deles não é a injustiça, não é a truculência do Estado, não é injustiça contra o cidadão comum, é a injustiça contra a própria patotinha. Não me convence justamente por causa da desonestidade deles, né?
né? Na parte da tortura, por exemplo, quando ela vai na delegacia, o cara tá fumando assim, cai o cigarro no chão e embaixo tem gotas de sangue pela sala, né? E pode ter acontecido, eu não duvido. Aliás, você nunca vai me ver duvidando da maldade humana. O ser humano é capaz de coisas horríveis. Mas aí, como são vocês, essa turminha aí que tá contando essa história, e vocês têm sido tão, mas tão desonestos, eu acabo duvidando, falando, pô, será que isso aí não é exagero? Será que... Porque mesmo que seja real, entendeu? Então, vocês prejudicam até as suas verdades, ou possíveis verdades, que querem denunciar quando vocês fazem esse joguinho. A citação que eles pensam ser super cool também, né? Tem várias citações no filme de coisas que aconteceram, mostram bem a desconexão com o Brasil de hoje, né? Tem uma vez que ela fala assim, ai, a Vera, que é a filha mais velha deles, que tá em Londres, né? Ai, a Vera foi numa festa lá na casa dos Arrais e dançou com Gilberto Gil. Quer dizer, você tá mostrando que que a turminha é a mesma turminha. Os Arrais, Gilberto Gil, Caetano Veloso, é sempre o mesmo círculo de pessoas, e tudo bem, sei que houve injustiça, já falei 1000 vezes, mas cara, a gente tá falando disso há 40 anos, não é possível, entendeu? Se for falar disso, você tem que dar uma luz nova, repito, para ver se alguém ouve. Bom, para finalizar, então, no meio do filme, eu escrevi no meu caderninho lá, quando eu assisto o filme, eu sempre uso um caderninho, né? E aí eu escrevi exatamente assim, ó, o clímax vai ser uma cena de Super 8 com imagens da família, né? Super 8 é aquela câmera antiga de filme, e um piano tocando em ostinato, enquanto a harmonia passeia e cresce aos poucos. Batata, não deu outra. Eu posso não entender nada de cinema, mas de propaganda, meu amigo, eu entendo. Eu trabalhei muito tempo com isso. E, cara, esse filme, por ser um filme de propaganda, não tinha como não ter um clímax propagandístico, né? Digno de propagandas de, sei lá, de banco. Coincidentemente, né? Não sei se vocês sabem, o Walter Salles, né? Filho de banqueiro. Enfim, né? São essas coisas que a gente fica assistindo e fala, cara... Será que o Brasil vai ficar empacado nessa história mesmo, né? O Brasil precisa mesmo superar algumas coisas. A Semana de 22, a ditadura militar, o tropicalismo, o cinema dos anos 90, tudo isso. Não que precisa esquecer, eu tô dizendo superar, tá? Uma pequena parte da direita também tem essa mania de negar as injustiças cometidas na época do regime militar, que também é ruim isso. Também na verdade, é meio simbiótica essa coisa do regime militar, porque tem as viúvas dos dois lados, entendeu? Então isso é ruim pro Brasil, cara, é ruim pra gente. A gente precisa andar pra frente, a gente precisa começar a saber o que a gente quer ser. Tudo bem, legal saber o que a gente foi. Aliás, a gente tem que fazer duas coisas. Parar com essa história de que esse foi o período mais sombrio da história do Brasil, cara. A ditadura Vargas foi tão ou mais cruel. A Guerra dos Farrapos, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, que aconteceu entre pessoas do mesmo sangue, da mesma, né, seria hoje como os petistas e os bolsonaristas. Matou 47 mil pessoas. Entre mortos e desaparecidos, a ditadura Vargas, foram 436 pessoas, que são oficiais, vamos dizer assim. Por outro lado, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída em 95 e vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ou seja, feita por esse pessoal que defende que aquele foi o pior momento da história do Brasil, blá, 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 contabilizou 362 casos de mortes e desaparecimentos políticos. Outras organizações políticas de esquerda fizeram um site listando 383 mortes e desaparecidos políticos. E mesmo a Comissão da Verdade, que até é aplaudida no filme e que teve uma conotação claramente política, não conseguiu um número maior do que 434 mortos e desaparecidos no seu relatório final. E ninguém deveria desaparecer, tá? Ditadura não deveriam existir, eu não estou de acordo com isso. Mas, gente, a gente precisa ter uma noção do que realmente aconteceu. Esse sistema de narrativa comprada e paga pelo cidadão comum, paga involuntariamente por ele, para demonizar a existência de um pensamento diferente, que é o nosso pensamento, o pensamento do pipoqueiro, voltando a esse exemplo, isso tem que acabar.
Porque esse filme só colabora para aumentar a temperatura, aumentar essa briga entre direita e esquerda, que na verdade, muitas das vezes, não tem uma coisa muito mais emocional e irracional do que realmente brigar contra as coisas que a gente tem que brigar. Tudo isso para no final, até como filme, isoladamente, ser um negócio medíocre, muito medíocre. Um país que não olha para frente vai ser sempre o país do futuro que nunca chega. Ou seja, um país sem futuro. E não é isso que eu quero, eu acho que não é isso que você quer. Aliás, eu acho que não é isso nem que a esquerda quer. Tirando os caras que estão ganhando com isso e que continuam, né? Afinal de contas, né? O que muda na vida do Walter Salles, que tem uma fortuna de 4 bilhões de dólares, né? Se o país estiver um pouco melhor ou um pouco pior. Vai mudar para o pipoqueiro, sim, para ele vai mudar. E vai mudar se o cara não puder, por exemplo, ir para a praça fazer a sua manifestação pacífica. Muitas das pessoas que estão presas fizeram manifestações pacíficas, outras não, que sejam julgadas. Eu não defendo depredação de forma alguma, mas a gente também vê 2 pesos e 2 medidas quando se trata de depredação da esquerda e da direita. Então, assim, esse tipo de assunto a gente tinha que discutir seriamente para ver. É isso que a gente quer? Agora é um mundo woke, que também tá tudo, você precisa ser woke, você precisa ter uma personagem X, Y, identidade tal e qual. Enfim, eu quero bons filmes que contem boas histórias, de preferência sem incentivo público. Mas se tiver incentivo público, que não seja do jeito que tá, porque desse jeito tá muito ruim, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Aliás, até a esquerda. Assistam o nosso vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, que a gente fez com o Newton Canito, que é um cara muito legal, de esquerda, né? Normalmente, sempre foi de esquerda, agora ele tá mais, eu não sei como que ele tá pensando, mas é um cara essencialmente de esquerda, que é a favor, inclusive, do financiamento público. E a gente teve uma conversa muito legal no programa Quinto Elemento. Assistam aqui, que é uma conversa bem bacana com pessoas que pensam diferente e que sabem conversar, que é isso que a gente tem que começar a fazer. Saber conversar com pessoas que pensam diferente. Aliás, isso vale para a direita também, tá? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Espero que o próximo filme seja um filme que eu gosto, né? Porque já faz 2 programas que são filmes que eu passei nervoso. Então me ajudem a te ajudar. Eu vou escolher um filme mais bacana pra gente também ter alguma alegria nesse programa aqui, né? Então é isso aí. Muito obrigado e nos vemos no próximo Cine Quinto. Grande abraço.